Imagine que você tem 17 anos e decide entrar numa livraria esotérica procurando respostas para questões existenciais que ninguém ao seu redor consegue responder. O dono da livraria percebe seu interesse genuíno e sussurra uma pergunta que mudaria sua vida para sempre. Você quer conhecer poder de verdade? 9 anos depois, você está num ritual satânico vestindo túnica negra, sendo preparado para uma iniciação que exigiria que você sacrificasse uma criança com suas próprias mãos. Mas no último momento, algo dentro de você grita não, e você foge correndo daquele porão, sabendo que acabou de assinar sua própria sentença de morte. Esta é a história real de Daniel Mastral, o homem que passou quase uma década nos níveis mais altos do satanismo organizado brasileiro, que teve a coragem de sair, contar tudo o que viu, escrever livros expondo os segredos mais guardados do ocultismo e que 43 anos depois, em julho de 2024, foi encontrado morto com um tiro na cabeça em circunstâncias que até hoje geram mais perguntas do que respostas. E antes de começarmos essa investigação, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui no A Herança do Tempo nós não apenas contamos histórias, nós investigamos os mistérios que continuam sem solução, e essa é uma das histórias mais perturbadoras que já trouxemos. Daniel Mastral, cujo nome verdadeiro era Marcelo Inácio da Silva, nasceu em 1966 em São Paulo, numa família católica tradicional de classe média. Desde criança, ele fazia perguntas que incomodavam os adultos ao redor. Por que existe sofrimento no mundo? Se Deus é bom, por que permite o mal? Por que algumas pessoas nascem ricas e outras pobres? Por que algumas têm saúde e outras sofrem com doenças desde o berço? Seus professores de catecismo católico davam respostas vagas que nunca o satisfaziam. Mistérios da fé, diziam. Não questione, apenas acredite. Mas Daniel era o tipo de pessoa que precisava entender, e quando não encontrou respostas na igreja, começou a procurar em outros lugares. Aos 17 anos, em 1983, ele entrou numa livraria esotérica no centro de São Paulo, procurando livros sobre filosofia e ocultismo. O dono da loja, um homem de meia-idade que parecia saber exatamente o que Daniel buscava, o convidou para conhecer um grupo de estudos. Era um convite para algo que Daniel descreveria depois como uma fraternidade secreta. Uma sociedade discreta que estudava magia, esoterismo e os chamados mistérios ocultos. Daniel aceitou, e naquele momento, sem saber, ele começou uma jornada de 9 anos que o levaria aos lugares mais sombrios da experiência humana. A entrada no satanismo organizado, segundo o próprio Daniel relatou em seus livros e entrevistas, não aconteceu da noite para o dia. Foi um processo gradual, cuidadosamente planejado, quase como se ele estivesse sendo preparado, passo a passo, para aceitar coisas cada vez mais extremas. No começo, eram apenas estudos filosóficos sobre gnosticismo, hermetismo, cabala. Nada que parecesse perigoso. Mas aos poucos, os ensinamentos foram se aprofundando, rituais foram introduzidos. Ele aprendeu a fazer invocações, a usar símbolos, a participar de cerimônias, e então veio o que Daniel chamou de primeiro contato real. Durante um ritual específico, ele afirmou ter tocado em algo que não era humano. Ele descreveu a sensação como tocar em gelo puro, uma frieza que não era apenas física, mas que penetrava na alma. Segundo Daniel, aquilo era um demônio materializado. E a partir daquele momento não havia mais volta. Ele estava dentro. Aos 21 anos, Daniel já havia passado por várias iniciações e estava sendo preparado para o que seria o ritual final de sua ascensão dentro da hierarquia satânica. Ele seria iniciado como um dos líderes, um dos coordenadores de celas satânicas no Brasil. Mas esse ritual tinha um preço, um sacrifício humano.
Deixe um comentário aqui embaixo dizendo o que você teria feito no lugar dele. Seguiria em frente para ganhar o poder prometido ou fugiria arriscando sua vida? Porque foi exatamente essa a escolha que Daniel teve que fazer numa noite de 1987. Segundo seu próprio relato, ele foi levado para um porão onde estava tudo preparado para o ritual. Havia uma criança, uma menina pequena, que seria sacrificada. Daniel teria que cortar a garganta dela com suas próprias mãos enquanto pronunciava as palavras ritualísticas. Era o teste final, a prova de comprometimento absoluto. Mas quando ele segurou a faca e olhou para aquela criança, algo dentro dele quebrou. Todas as justificativas filosóficas, todos os ensinamentos sobre poder e conhecimento oculto, tudo desmoronou diante da realidade concreta do que ele estava prestes a fazer. Daniel largou a faca, disse não, e saiu correndo daquele porão. Ele abandonou o satanismo naquele momento, mas ele sabia que havia um problema. Você não simplesmente sai de uma organização satânica de alto nível. Eles não deixam. E as consequências da sua saída começariam imediatamente. Durante os meses seguintes, Daniel viveu em constante medo. Ele mudou de endereço várias vezes, não atendia telefones de números desconhecidos, recebia ameaças diretas e indiretas. Segundo ele, houve tentativas de assassinato. Ele foi perseguido, intimidado e começou a ter o que descreveu como ataques espirituais intensos. Pesadelos terríveis todas as noites. Sensações de presença maligna no quarto. Vozes que pareciam vir de lugar nenhum. Ele estava psicologicamente destruído, fisicamente exausto e espiritualmente atormentado. Foi nesse momento de desespero absoluto que ele procurou ajuda numa igreja evangélica. Ele não era crente. Ele havia passado 9 anos servindo o lado oposto, mas estava desesperado. O pastor que o recebeu entendeu imediatamente a gravidade da situação e convocou uma equipe especializada em libertação espiritual. O que aconteceu depois, Daniel descreveria como o dia que mudou tudo. Foi uma sessão de exorcismo que durou 3 horas. 3 horas de confronto espiritual intenso, com Daniel gritando, se debatendo, manifestando o que os presentes descreveram como vozes completamente diferentes da sua voz normal. Segundo testemunhas que estavam presentes, foi uma das sessões mais violentas e dramáticas que eles já haviam presenciado. Mas no final, algo mudou. Daniel descreveu como se um peso imenso tivesse sido tirado dele. Como se ele finalmente pudesse respirar depois de anos sufocado. Ele chorou, ele orou, e ele fez uma decisão que definiria o resto de sua vida. Ele não apenas deixaria o satanismo, ele o combateria. E foi exatamente isso que Daniel Mastral fez pelos próximos 37 anos. Ele se tornou um dos maiores especialistas do Brasil em ocultismo, satanismo e libertação espiritual. Ele escreveu 14 livros, o mais famoso deles sendo Filho do Fogo, publicado em 1999, que se tornou um best-seller evangélico, vendendo centenas de milhares de cópias e sendo traduzido para diversos idiomas. No livro, Daniel detalhou sua trajetória completa dentro do satanismo, os rituais que participou, as hierarquias que conheceu, as práticas que testemunhou. Ele expôs nomes, lugares, estruturas organizacionais. Ele revelou como o satanismo organizado opera no Brasil, como recrutam, como manipulam, como mantém o sigilo. Ele viajou o Brasil inteiro dando palestras, participando de programas de televisão, ensinando pastores e líderes religiosos sobre como identificar envolvimento com o ocultismo e como ajudar pessoas a saírem dessas práticas. Ele se casou com Isabela, teve 2 filhos e construiu uma vida completamente nova, dedicada a alertar outros sobre os perigos que ele mesmo havia experimentado.
Mas a vida de Daniel Mastral foi marcada por tragédias que muitos interpretam como consequências espirituais de seu passado. Em 2018, seu filho Samuel, de apenas 20 anos, cometeu suicídio. A dor dessa perda foi devastadora para Daniel, que lutou publicamente com depressão profunda nos anos seguintes. Em 2021, sua esposa Isabela faleceu. Daniel ficou viúvo, sozinho, carregando o peso de duas perdas imensas em apenas 3 anos. Ele continuou ministrando, escrevendo, ensinando, mas aqueles que o conheciam notavam que algo havia mudado. Ele estava mais quieto, mais introspectivo, mais cansado. E então, em julho de 2024, veio a notícia que chocou toda a comunidade evangélica brasileira. Daniel Mastral havia sido encontrado morto em sua casa, com um tiro na cabeça. A versão oficial inicial foi suicídio. Depressão após as perdas familiares. Mas muitos não aceitaram essa explicação. E as perguntas começaram a surgir, cada vez mais insistentes, cada vez mais perturbadoras. Por que um homem que dedicou 43 anos de sua vida a combater o satanismo e ajudar outros a saírem dele, um homem que havia superado tentativas de assassinato, perseguições e ataques espirituais intensos durante décadas, de repente desistiria de lutar e tiraria a própria vida? Porque não havia carta de despedida, nenhuma mensagem, nenhum sinal de que ele estava planejando aquilo. Por que a perícia foi tão rápida em classificar como suicídio sem uma investigação mais aprofundada? E a pergunta mais perturbadora de todas: será que Daniel Mastral realmente se matou ou foi assassinado por aqueles que ele havia exposto e combatido durante 4 décadas? Essas perguntas ecoam até hoje nas comunidades cristãs brasileiras, em fóruns online, em grupos de estudo sobre ocultismo e libertação espiritual. Alguns defendem veementemente que foi suicídio, argumentando que a depressão, após a perda do filho e da esposa, era profunda demais, que ele estava exausto de décadas de batalha espiritual, que ele havia mencionado em algumas pregações recentes estar cansado e pronto para descansar. Outros afirmam com igual convicção que foi assassinato, que organizações satânicas finalmente conseguiram alcançá-lo após décadas tentando, que a ausência de sinais claros de intenção suicida é suspeita, que a perícia foi apressada demais. A verdade? Ninguém sabe com certeza absoluta. O que sabemos com certeza é muito pouco, mas extremamente significativo. Sabemos que Daniel Mastral realmente esteve envolvido com satanismo organizado por 9 anos. Isso é confirmado não apenas por seus relatos, mas por testemunhas que o conheceram naquela época. Sabemos que ele teve uma conversão genuína e transformadora que mudou completamente a trajetória de sua vida. Sabemos que ele dedicou 4 décadas a expor o ocultismo e ajudar pessoas, impactando centenas de milhares de vidas através de seus livros, palestras e ministério. Sabemos que ele sofreu tragédias familiares devastadoras que o marcaram profundamente. E sabemos que ele morreu em circunstâncias que geram dúvidas legítimas até hoje. Mas há uma dimensão dessa história que transcende os fatos verificáveis e entra no território das experiências espirituais que não podem ser medidas ou provadas cientificamente, mas que foram absolutamente reais para Daniel e para milhares de pessoas que testemunharam seu ministério. Daniel não apenas contava histórias sobre o satanismo. Ele trazia um conhecimento detalhado, específico, técnico sobre práticas ocultas que impressionava até mesmo estudiosos acadêmicos de religiões. Ele conseguia identificar com precisão assustadora quando alguém estava envolvido com o ocultismo, descrevendo práticas e rituais que a pessoa nunca havia mencionado. Ele tinha uma capacidade de discernimento espiritual que muitos descreviam como sobrenatural. E aqui chegamos ao cerne da questão que divide opiniões até hoje.
O mundo espiritual é real? Demônios existem? É possível uma pessoa realmente ter contato com entidades espirituais malignas, ser libertada delas e depois viver sob a ameaça constante dessas forças pelo resto da vida? Para quem tem uma visão materialista do mundo, Daniel Mastral foi simplesmente um homem que teve experiências psicológicas intensas, interpretadas através de lentes religiosas, que construiu uma carreira em cima dessas narrativas e que eventualmente sucumbiu à depressão e tirou a própria vida. Não há nada de sobrenatural, apenas tragédia humana. Para quem tem uma visão espiritual do mundo, especialmente dentro do cristianismo, Daniel Mastral foi um guerreiro espiritual que entrou nas trevas mais profundas. Foi resgatado por Deus e dedicou sua vida a resgatar outros, pagando um preço altíssimo por isso, possivelmente incluindo sua própria vida. Não há como provar qual dessas visões está correta, mas o que não se pode negar é o impacto que Daniel teve. Seus livros continuam sendo lidos, suas palestras continuam sendo assistidas no YouTube, seu testemunho continua transformando vidas e sua morte continua sendo um mistério que provavelmente nunca será completamente resolvido. O que podemos aprender com a história de Daniel Mastral? Primeiro, que a busca por respostas espirituais pode levar a lugares muito perigosos se não formos cuidadosos. Daniel começou sua jornada simplesmente querendo entender questões filosóficas profundas e acabou em rituais satânicos, sendo pressionado a cometer assassinato. Segundo, que sempre existe uma saída, não importa quão fundo você tenha ido. Daniel estava no ponto mais baixo possível, prestes a cruzar uma linha irreversível, e ainda assim encontrou forças para dizer não e fugir. Terceiro, que escolhas têm consequências de longo prazo. Daniel saiu do satanismo em 1987, mas viveu o resto de sua vida lidando com as consequências dessa fase, sejam elas espirituais, psicológicas ou ambas. E quarto, que algumas perguntas simplesmente não têm respostas definitivas neste lado da eternidade. Daniel Mastral morreu em circunstâncias misteriosas e provavelmente nunca saberemos com certeza absoluta o que realmente aconteceu naquele dia de julho de 2024. Mas sua história permanece como um testemunho poderoso sobre redenção, transformação e o preço de confrontar as trevas. Deixe sua opinião nos comentários. Daniel Mastral foi assassinado ou se suicidou? O mundo espiritual que ele descreveu é real ou apenas interpretação psicológica? Seus relatos sobre satanismo organizado são confiáveis? Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Ative o sininho para não perder as próximas investigações. E deixe seu like se essa história te impactou. Porque aqui no A Herança do Tempo, nós não temos medo de investigar os mistérios que outros evitam, de fazer as perguntas que incomodam e de buscar a verdade mesmo quando ela é perturbadora. Até o próximo vídeo e lembre-se, algumas histórias nos assombram não porque são inventadas, mas porque são reais demais.